Livro A Dança das Almas, de Sofia Lira, pelo Espírito André, editora Una. Prefácio. Convém notar que nenhuma parte do ensinamento espírita foi dada de maneira completa. Ele diz respeito a tão grande número de observações em assuntos tão diversos que exigem ou conhecimentos ou aptidões medianímicas especiais, que teria sido impossível reunir em um mesmo ponto todas as condições necessárias. Devendo o ensinamento ser coletivo e não individual, os espíritos dividiram o trabalho disseminando os assuntos de estudo e de observação, como em certas fábricas, a confecção de cada parte de um mesmo objeto é dividida em diferentes operários. A revelação foi assim feita parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários, e é dessa maneira que continua ainda neste momento, porque tudo não está revelado. Cada centro encontra, nos outros centros, o complemento daquilo que obtém. O Espiritismo, avançando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro acerca de um ponto, ele se modificará neste ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Allan Kardec, em A Gênese. Capítulo 1. A Dança da Vida. Antes de sair, Luísa contemplou-se mais uma vez no espelho. A maquiagem ficara como queria, leve, bem natural. Não gostava de exagerar, pois sabia que era bonita naturalmente e que seus 38 anos não lhe pesavam. Muitas vezes atribuíram-lhe 30, chegando mesmo a dar-lhe não mais do que 28 anos de idade. Passou mais uma vez os dedos pelos cabelos castanhos, sentindo-se bela em fração de segundos, como no flash, relembrou de acontecimentos dolorosos do passado. Respirou fundo e pensou: não permitirei que essas lembranças me façam desistir daquilo que tanto gosto, a dança. Desde muito nova, Luísa demonstrara um fascínio muito grande pela dança. Quando tinha apenas 5 anos de idade, ela já sentia arrepios ao assistir pela televisão aquelas bailarinas que dançavam nas pontas dos pés, o cisne negro. Ficava maravilhosa e, ao mesmo tempo, sentia um medo que a fazia esconder o rosto por trás da almofada do sofá. Nunca conseguira entender a razão daquele medo. Olhou-se mais uma vez no espelho e ajeitou-se no vestido preto que lhe evidenciava o colo e disfarçava os largos quadris. Respirou fundo pensando: preciso sair daqui rapidamente antes que o Augusto chegue. A noite estava bastante escura. Luísa procurou em vão no céu pela lua, mas as nuvens pesadas a encobriam. Acelerou seu carro. Estava muito atrasada. Olhou pelo espelho retrovisor e constatou: alguém a seguia. Pisou mais ainda no acelerador. Suas mãos estavam geladas, seu coração mais acelerado do que o carro. Em sua mente, fixara-se a imagem de seu namorado, Augusto, a lhe dizer: por que você faz isso comigo? Se continuar assim, irei deixá-la. Você me paga. Quando menos esperar, apareço por lá. Luísa estava decidida, não iria mais ceder às ameaças de Augusto. Apesar de ser um homem dedicado ao trabalho, quando não estava trabalhando, limitava-se a assistir e jogar futebol, sendo sua única motivação para o lazer. Ele não era diferente da maioria dos homens que preferiam a mulher dentro de casa cuidando dos filhos. Não que ele quisesse impedi-la de trabalhar, afinal era ambicioso e todo o dinheiro excedente será bem-vindo. No entanto, sempre criticava a paixão que ela tinha pela dança, afirmando que apenas a utilizava para seduzir os homens, que pareciam enfeitiçados quando a viam dançar. Luísa sentia que estava envelhecendo. Precisava romper com aquele círculo vicioso. Precisava admitir de uma vez por todas que não se unir a Augusto por amor, que apenas se acostumar àquele homem que tinha uma qualidade considerável básica por ela, era fiel. Para Luísa, a dor da traição era insuportável. Sempre acreditara que poderia suportar todas as fraquezas em um homem, menos infidelidade. Com o passar dos anos, a relação tornou-se acomodada. Entretanto, Luísa estava entediada, afinal nunca houve uma emoção maior entre eles, exceto as brigas, mas este tipo de emoção apenas Augusto apreciava. Ele parecia sentir um prazer mórbido em agredi-la e, em seguida, tentar fazer amor com ela.
Nestes momentos ela o evitava, sentia-se enojada e ficava se perguntando se todos os casais se comportariam daquela maneira. Augusto era um homem muito extrovertido no trabalho ou quando estava na companhia dos colegas, mas com Luísa ele mudava completamente. Ficava a maior parte do tempo calado, limitando-se a responder às perguntas que ela lhe fazia. A agressividade era a sua única manifestação espontânea. Este comportamento no princípio do namoro a deixou muito irritada, mas com o passar dos anos ela começou a se perguntar se não seria o jeito como o tratava que o intimidava. Luísa possuía uma personalidade muito forte, e o conceito que tinha sobre os homens sempre fora muito negativo, levando-a a tratá-los com muita agressividade e reservas. Atualmente esforçava-se em ser mais doce e compreensiva. Procurava levar mais em conta os conselhos de sua mãe e de suas tias mais velhas, que sempre indicavam que o amor viria com o tempo depois de muita dedicação, abnegação e paciência. Por outro lado, já haviam se passado praticamente 17 anos. Quanto tempo mais seria necessário para começar a amar Augusto? Ou será que o sentimento de amizade e solidariedade que sentia por ele já era amor, e ela não sabia? Mas se fosse assim, o amor tão almejado não passaria de um amontoado de ilusões que deveriam ser jogadas ao vento? Para ela era difícil de admitir, mas nenhum de seus relacionamentos afetivos havia sido baseado numa atração desinteressada. Sempre buscou em seus namorados, que não foram muitos, pois seus relacionamentos em geral foram duradouros, um pai, um homem que soubesse cuidar dela, se dedicar a ela. Também era imprescindível que ele fosse fiel. Tinha muito medo de ser traída, pois acreditava que não suportaria. Não sabia o porquê do terror que tinha em relação à infidelidade, afinal nunca havia sido traída por ninguém. Um certo dia resolveu ir a uma cartomante que lhe disse que em vida passada ela havia traído de forma cruel os sentimentos de alguém que julgara vingança. Aquelas palavras a abalaram profundamente. Ficou pensando se Augusto teria feito parte do seu passado. Muitas vezes Luísa chegou realmente a acreditar que haveria um karma ligando aquele homem do qual não conseguia se livrar. Quando criança, nutriu verdadeira adoração pelo pai. Entretanto, na adolescência, o temperamento forte que evidenciava desde menina tornou-se uma verdadeira afronta à educação rígida que ele queria lhe impor. Como nunca se curvava às suas ordens, sempre acabava apanhando dele. Passou a desejar romper com aquele homem que lhe sufocava os desejos de liberdade. Acabou por sair de casa muito nova, sofrendo muito com isso. Desde muito cedo, seu espírito ansiava por viver uma vida que parecia estar além, que vislumbrava ao seu redor. Entretanto, nunca soubera exatamente o que buscava. Magoava-se facilmente com o comportamento frio e calculista de seu pai e das outras pessoas. Não conseguia entender como o dinheiro poderia ser a motivação básica da vida deles. Luísa aspirava a voos espirituais, para lugares que não sabia descrever, que nem sabia se existiam, pois nenhuma das pessoas que conheceu evidenciou ter estado por lá. Realmente ela tinha uma personalidade fugaz e indecifrável, buscando coisas às quais ninguém nunca ouvira falar, deixando não só seus pais como toda a família confusa com seu comportamento, que era de extrema liberdade, não se prendendo a padrões morais, crenças ou formalismos sociais. Na escola, só estudava quando se sentia motivada para isso. Consequentemente, sempre faltou muito às aulas, chegando a repetir 2 anos. Por falta dos 17 anos, decidiu procurar apoio fora da família. Passou então a namorar homens mais velhos, superprotetores. Nunca ficou sozinha e nunca conseguiu conquistar a tão almejada liberdade, pois os homens com os quais se envolvia também se mostravam profundamente ancorados na realidade prática do dia a dia e impossibilitados, assim, de alçar voos com ela para além do horizonte. E sozinha para ela não tinha graça, pois o seu maior sonho era encontrar a sua alma gêmea e construírem juntos um mundo de sonhos. Chega! Ela estava realmente saturada. Não queria mais depender de ninguém. Precisava se libertar do medo da solidão. Sempre que se lembrava de que, entre idas e vindas, havia 17 anos ao lado de Augusto. Ficava angustiada. Não conseguia entender como ela, que sempre lutara com tanto afinco por sua liberdade, tinha se emprenhado de tal forma naquele relacionamento e que, por mais que tentasse, dele não conseguia se desvencilhar. Sim, precisava dar um basta naquela dependência doentia e aprender a contar somente consigo mesma.
O carro que a perseguia agora estava muito próximo. Luísa virou bruscamente à esquerda e entrou numa ruela desconhecida. Pensava agora nas amigas que iria encontrar. De todas, Clara era a mais querida. Apesar dos seus 45 anos de idade, ela tivera apenas um amor na adolescência que ainda hoje, apesar de distante, lhe assombrava o coração. Ouvindo os relatos da amiga sobre aquele que afirmava ainda amar, Luísa chegou à conclusão de que nunca houvera verdadeira intimidade entre os dois. Clara não concordava com o que Luísa lhe dizia, defendia-se dizendo que não era necessário um relacionamento sexual para compreender quando se encontrou a alma gêmea. Luísa não se referia a sexo, e sim a cumplicidade e companheirismo, coisas que os dois nunca chegaram a compartilhar, mas Clara parecia não querer enxergar isso. Foi por intermédio das longas conversas que teve com a amiga que Luísa percebeu que a visão dela do mundo masculino era demasiadamente platônica. Imaginou quantas mulheres não preferiam, como Clara, idealizar excessivamente os homens, recusando-se a se relacionar com aqueles que se mostrassem humanos demais, ou se enganando, acreditando que seus homens eram verdadeiros reis, restando a elas adorá-los e reverenciá-los. Clara era uma mulher profundamente só, que se preocupava única e exclusivamente em desenvolver um bom trabalho na revista onde trabalhava, que era de propriedade de sua família. Apesar dos 45 anos de idade, não parecia preocupar em constituir uma família. Limitava-se a suspirar por aquele antigo amor, parecendo não dar importância à falta de perspectiva afetiva em que se encontrava. Afinal, aquele a quem ela tanto venerava já havia se casado com uma outra mulher a quem ela mesma o apresentara. Para Luísa era incompreensível uma mulher não se preocupar em ter um marido, filhos, enfim, um lar. Mas respeitava a opinião da amiga. Pensou então em Carolina, sempre tão fria e calculista. Ela também, desde muito cedo, se dedicara quase que exclusivamente à profissão. Bastante ambiciosa, parecia certa de que os bens materiais lhe trariam toda a felicidade necessária para viver. Formara-se em administração de empresas e, desde então, dedicara-se às empresas do pai. Quando saía à noite para dançar e paquerar, procurava seduzir os homens com sua conversa inteligente. Esses, no entanto, nunca permaneciam ao seu lado. Conversavam com ela durante algum tempo e depois fugiam, se esgueirando pelo salão. Quando se via sozinha, ela retornava para as amigas ainda altiva, como se o abandono não abalasse em nada, punha-se a depreciá-los numa tentativa de se autovalorizar perante o grupo. Todo este desdém, no entanto, não enganava Luísa, que percebia que a amiga era uma mulher profundamente infeliz. Carolina preferia a companhia de Ana, que era a mais nova da turma, 30 anos. Ana nunca demonstrou intenção de se envolver seriamente com alguém. As amigas suspeitavam que antes de sair para a noite ela se drogava, pois para ela tudo parecia mais colorido do que para os demais do grupo. Chegava ao salão sempre eufórica demais. Não era raro vê-la atracando com um belo homem, rindo muito alto e dançando de forma insinuante. No entanto, no final da noite não conseguia disfarçar a depressão, permanecendo calada num canto do salão. Ao vestir-se, preferia os decotes profundos e as saias justas e curtíssimas. Às vezes, Luísa se questionava sobre qual poderia ser o objetivo de tanta exposição. Sabia que, quando um homem estava realmente buscando por um relacionamento sério, dava preferência para mulheres mais discretas, o que a amiga pretenderia com toda aquela exibição. Já havia tido oportunidade de presenciar várias crises de humor dela. Na intimidade, revelava ser muito triste e persecutória. Tinha medo de se envolver profundamente com as pessoas, sempre se queixava de que todos estavam conspirando contra ela. O que mais a preocupava é que a amiga constantemente provocava o vômito. Embora escondesse isso de quase todas as pessoas que a conheciam, não conseguira ocultar de Luísa que, notando que a amiga sempre se dirigia rapidamente para o banheiro após a ingestão de algum alimento ou bebidas alcoólicas, passou a seguir e descobri que ela se retirava para vomitar. Luísa sempre também lembrou com carinho de Laura. Ela era uma verdadeira mãezona, sempre muito atenciosa, com 2 filhos, até por demais. Também se preocupava muito com as amigas. Luísa a conhecia há 4 anos. Depois de ser abandonada pelo marido, passou a se isolar, totalmente distante dos homens. Mas, após muita insistência por parte de Luísa, juntou-se àquele grupo de amigas e começou a acreditar que, aos 42 anos de idade, ainda deveria haver muita coisa boa para ela conhecer.
Luísa agora estava próxima da danceteria. Virou à esquerda, depois à direita e novamente à direita. Percebeu que o carro que a seguia sumira. Freou bruscamente e entregou as chaves do carro à manobrista que estava na porta, procurando se acalmar. Adentrou o recinto, imediatamente percorreu-lhe um frio na espinha. Como adorava aquele lugar! Não demorou muito a encontrar suas amigas que estavam acomodadas nos sofás confortáveis do mezanino. A música parecia estar no volume máximo. O DJ já havia tocado a seleção de lentas e agora tocava os flashbacks. Donna Summer, Tina Turner, Bee Gees, Inca, Gloria Gaynor, Casey e Sunshine Band, entre outros. Sentiu o sangue pulsar nas veias, o corpo leve. Naquele momento era novamente a adolescente de anos atrás. Feliz, cheia de esperanças e ilusões. Olá, amigas, tudo bem? Tudo ótimo, agora melhor ainda. Já estávamos pensando que você não viria mais. Vocês sabem que tenho problemas para sair. Ultimamente, o Augusto anda pegando mais ainda no meu pé. Carolina, neste momento, não conseguiu se conter e falou. Pudera, você fica enrolando o cara. Eu não enrolo ninguém. Como não? Entre indas e vindas, você já o cozinha em banho-maria há 17 anos. Para mim, ele tem uma paciência de Jó. Nunca o obriguei a permanecer ao meu lado. Não demora muito, você perde ele. No momento, Clara, indignada, censurou Carolina. Ora, não seja rude, pois eu acho que ela está bem melhor do que nós que não encontramos ninguém nem para ficar. Ana se defendeu. Nós quem? Não me inclua nessa história, eu posso ter todos os homens que quiser. Para mim, isto não é problema. Clara a criticou. Pode ter uma vírgula, pois os seus relacionamentos não duram mais do que um mês. Naquele momento, um clima de desalento pairou sobre aquelas mulheres. Todas elas entendiam muito bem o que era discutido ali. A verdade, por mais dura que fosse, era uma só. Tanto os homens quanto as mulheres estavam com muito medo de se envolver, se entregar num relacionamento. Tentavam provar que eram independentes e que não precisavam uns dos outros. Luiz então pôs-se a olhar ao redor e admirar as pessoas que ali estavam. Haviam homens elegantes, vestindo roupas no estilo esporte fino. A maioria deles com idade girando em torno de 40 anos. E as mulheres, então, hiperproduzidas, impecáveis. Muitas delas usavam decotes nos vestidos do tipo pretinho básico. Loiras, loiras, muitas loiras. Faziam o gênero mulher fatal. Um gole de drink, depois uma tragada do cigarro. Apesar de olharem para todos os lados, davam a impressão que não enxergavam ninguém. Fitavam um ponto muito longe, talvez fora dali. Na realidade, parecia que todos, homens e mulheres, tinham dificuldade em até mesmo trocar um amigável olhar. A maioria parecia mais preocupada em se exibir e ser admirada do que em buscar sinceramente por alguém, como se precisar de um companheiro fosse uma fraqueza. De repente, o DJ colocou a música It's Raining Man e todos se dirigiram para a pista de dança, que ficou lotada. As mulheres começaram a dançar freneticamente ao som da música que dizia que está chovendo homem. Luiz e suas amigas, como quase todos os que ali estavam, agitavam seus corpos em movimentos ritmados e descontraídos. Naquela noite, elas esqueceriam a dura jornada do dia a dia, do abandono, da solidão e seriam felizes. Laura, muito envolvida pela música e pela dança, quando alguém chegou pelas suas costas e a puxou sem cerimônia. Assim que ela virou, ele a apertou no demorado abraço. Era Gláucio. Ele sempre chegava assim. Parecia sentir-se dono dela. Nada perguntava, pouco falava. Apenas olhava bem no fundo dos seus olhos e permanecia ao seu lado por alguns momentos. Laura sempre ficava sem saber o que fazer. O que aquele homem esperava dela? Que sentimentos afinal compartilhavam? Ele sempre lhe parecera tão familiar. Ela tentou um diálogo. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo. Laura não sabia explicar a estranha ligação que havia entre eles. Há 4 anos que se encontravam assim, sem maiores compromissos, naquele mesmo lugar. Ele sempre chegava depois dela, tomava 2 doses de uísque, talvez para dissimular sua timidez. Depois a ficava rondando, observando de longe. Somente então se aproximava da moça. O mais interessante é que durante todos esses anos eles nunca haviam tido um envolvimento mais íntimo. Desde o início impuseram-se barreiras emocionais que pareciam intransponíveis. Cada um, ao seu modo, tinha muito medo de amar, se entregar e depois sofrer. A presença dele a deixava confusa. Sabia que nunca conseguiriam viver juntos devido a estilos de vida totalmente diferentes.
mas havia um fio tênue que os ligava e não se rompia. Ele pareceu antrever que assim seria, pois quando se aproximou pela primeira vez, disse: "Posso ficar te paquerando para sempre?" Laura acreditava que tudo não passaria de um flerte, pois todos os homens eram fúteis, mas a história já perdurava havia anos. Ela nunca ouvira falar de um casal que se envolvera daquela forma. Como sempre, depois de trocarem poucas palavras, ele sugeriu: "Que tal irmos para um outro lugar?" "Depende do lugar. Para onde você gostaria de ir?" "Para qualquer lugar, menos para um motel." Glaucio ficou em silêncio, não foi a primeira e nem seria a última vez que ouvira aquela frase. Aquilo feria em seu orgulho, em sua vaidade de homem. Ele, como tantos outros, tinha muita dificuldade em expressar seus sentimentos através das palavras, sendo mais fácil falar através do sexo. Mas as leis divinas são extraordinariamente benéficas a todos os seres, visto que Glaucio se apaixonara justamente por Laura, uma mulher muito amorosa e delicada, e que mesmo assim fora friamente abandonada pelo marido, que se disse apaixonado por uma mulher 20 anos mais jovem do que ela. Laura sofreu terrivelmente, e todo este sofrimento fez com que ela repensasse sua condição de mulher e reavaliasse a expressão de sua afetividade. Muito mais do que um amante, hoje ela buscava um companheiro maduro, leal e dedicado, e com o qual pudesse compartilhar tanto os bons quanto os maus momentos, e com o qual pudesse amadurecer sem se desesperar com as rugas que com certeza iriam se instalar em sua face. Um homem que soubesse apreciar a sua bagagem emocional e espiritual. Apesar da recusa de Laura, Glaucio ficou com ela. Ele falou pouco sobre si, mas a ouviu com atenção e carinho, ajudando-a em alguns momentos a refletir sobre suas contendas. No final da noite, ele se despediu carinhosamente e foi embora. Laura então voltou para a mesa onde estava o grupo de amigas. "Continua se fazendo de difícil e se recusando a transar com ele?" debochou Ana. "Você é incapaz de entender mesmo, Ana", advertiu Luísa. "Para Laura se envolver mais intimamente com alguém é necessário que haja amizade, companheirismo e cumplicidade. Parece-me que o Glaucio é mais um daqueles homens que fora daqui não conseguiria sustentar um relacionamento sério com mulher alguma." "Não adianta, Luísa, para ela eu sou retrógrada, mas eu acho que ela quer ser moderninha demais. O Glaucio parece ter problemas emocionais profundos que o impede de se abrir e confiar em uma mulher. Algo me atrai para ele e ao mesmo tempo me repele. Tenho muito medo de sofrer novamente." "Em que época você pensa que vive?" "No século XV, princesinha? Pois saiba que nós estamos na era da globalização", disse Ana puxando o decote, tomara que caia pé acima. "A promessa de sexo livre e ardente não me seduz", retrucou Laura. "O sexo somente quando conjugado com amor, é fonte de descobertas físicas e espirituais. Por isso busco mais profundidade em meus relacionamentos." Cláudia, que até então se omitira, sempre demonstrara ter uma visão demasiadamente ingênua e passiva sobre os homens. "Meninas, estive pensando. Todos os homens são assim mesmo. Querem sexo antes de qualquer outra coisa. Não vejo problema nisso, afinal o importante é fisgá-los. Depois disso, podemos fazer com que eles mudem sua forma de agir e passem a ter mais consideração pelos nossos sentimentos." "Não penso dessa forma", discordou Luísa. "Nos aproximar de alguém acreditando que podemos mudá-lo é embarcar numa canoa furada. A grande maioria das pessoas demora muito tempo para alterar uma característica de personalidade. É claro que existem as exceções, mas são raras. Acho que devemos escolher alguém pelo que é e não pelo que pretendemos torná-lo. O casal que baseia o seu relacionamento na amizade, na liberdade, no respeito e na admiração tem a possibilidade de estar sempre crescendo, se aprofundando cada vez mais um no outro. Sendo o ser humano infinito em suas potencialidades emocionais e espirituais, eles poderão crescer e se desenvolver infinitamente. O tédio poderá ser evitado, pois a relação amorosa crescerá na mesma proporção do crescimento pessoal de cada um. Assim, o amor poderá se instalar e não o ódio, como mais comumente acontece, visto que os casais estão intoxicando seus relacionamentos com elevadas doses de egoísmo e orgulho. Ana debochou. "Até parece que as pessoas estão preocupadas com o crescimento pessoal das outras. O que sempre vejo por aí são casais que se aproximam inicialmente por uma atração física e depois, conforme vão se conhecendo melhor, passam a identificar apenas os defeitos um do outro e em pouco tempo estão separados."
É isso mesmo. Atualmente, ninguém mais fica durante muito tempo com ninguém, concordou Carolina. Acredito que somente com muita dedicação e força de vontade os casais de hoje permanecerão juntos, complementou Luísa. E de onde você tirou essa ideia? Sabe, Carol, já passei por maus pedaços nessa vida. Fui vítima de abuso na infância. E na adolescência a história se repetiu quando tive a minha primeira paixão. Quando era ainda muito jovem, fui exposta a situações dolorosas. E os traumas que adquiri me fizeram recuar, me isolar e meditar muito. Passei então a acreditar que apenas os homens mais velhos teriam maturidade suficiente para cuidar de mim. Não me deixar sofrer. Tive muitas ilusões como outra mulher qualquer. Mas hoje não acredito mais na história da Cinderela. Entendi que somente nós podemos construir nossa felicidade e que o amor é a oportunidade que temos de compartilhar o que conquistamos e assim de sermos muito mais felizes. As experiências dolorosas pelas quais passou fizeram Luísa entender que dentro de cada ser humano existem muitos outros seres, alguns prontos a edificar, outros a destruir, e que cabe a cada um de nós decidir com qual deles fará uma aliança e que tipo de aliança. Percebeu que todas as pessoas têm um lado brilhante e sedutor, com o qual é possível se relacionar tranquilamente. Porém, existe um outro lado, não muito agradável, que fica nas profundezas de cada um e que apesar de escondido, não está morto. E pode manifestar-se a qualquer momento. Este outro lado costuma ser ignorado e rejeitado por outros. Mas não devemos esquecer que é preciso se conscientizar de que ele existe para podermos entrar numa espécie de acordo com ele, para que ele não nos tome mais de sobressalto. Hoje, Luísa estava aprendendo a agir de forma menos impulsiva e mais sensata, não se atirando mais impulsivamente nos braços de um homem, na crença de que ele possa suprir suas carências. Entendeu que todas as pessoas têm suas fragilidades, homens e mulheres, e que todos, em maior ou menor escala, também sentem medo, raiva, insegurança, etc. É por isso que você ainda está com Augusto? Indagou Carolina. As mulheres mais experientes me disseram que somente quando um casal persevera em ficar um ao lado do outro é que existe a oportunidade do verdadeiro amor nascer. Tenho persistido em ficar com Augusto por este motivo, mas agora começo a entender que o surgimento do amor não depende apenas da perseverança, mas também de disponibilidade. O que adianta me dedicar a alguém que não está disponível para o amor, alguém que ainda não tem sequer amor próprio? Pensei que o meu amor pudesse ser suficiente para nós dois. No entanto, compreendi que isso não é possível, que também no amor se faz necessária a troca, dar e receber, para que seja saudável. Muitas vezes me sinto vampirizada pelo Augusto. Após estar durante algumas horas ao lado dele, em vez de me sentir nutrida e feliz, me sinto desvitalizada e triste. Isto não pode ser amor? Naquele momento de sua vida, Luísa pensava muito no que diziam aquelas mulheres mais experientes. Por isso estava questionando tão intensamente seu relacionamento com Augusto. Precisava descobrir quem realmente era aquele homem que estava há tantos anos ao seu lado, apesar das brigas que eram constantes. Ela se preocupava muito com ele. Ele, por sua vez, parecia não conseguir viver sem ela. Agia muitas vezes de forma passional e isso a assustava. Não queria de forma alguma lhe causar sofrimento. Afinal, eram parceiros há tantos anos na luta pela sobrevivência. Mas faltava uma coisa muito importante: admiração. E sem admiração não há amor. Um comportamento agressivo que ele evidenciava quando contrariado destruía qualquer admiração que ela pudesse nutrir por ele. Luísa queria viver um amor de verdade, eterno. Suspirou fundo e continuou. Hoje não acredito mais nos relacionamentos fáceis e superficiais, que quando acabam, inevitavelmente trazem o vazio e o sofrimento. Ela estava certa. Estar aberto para olhar com honestidade para si próprio e para o outro não é uma tarefa fácil. E no começo pode até ser mesmo dolorosa, já que se faz necessário mergulhar no lodo do fundo do mar, para somente então encontrar a pérola que está dentro da concha. É muito importante que tenhamos a consciência de que nosso Pai Maior nos criou feito diamante bruto, que deverá ser lapidado para que se revele seu brilho cristalino. Cada vida, cada experiência, cada relacionamento nos mostrará mais de nós mesmos, de nossa essência. Quando permanecemos no relacionamento, mesmo diante das intempéries, temos a oportunidade não só de reconhecermos as nossas dificuldades e as dos outros, como também as potencialidades de cada um. Com alguns sentiremos maior afinidade, com outros menor.
De qualquer forma, é muito importante nos abrir para o amor e nos deixar envolver sem medo. Afinal, nosso grande mestre nos ensinou que, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Os momentos de solidão são necessários para a meditação e introspecção. Mas se relacionar aberto e francamente é profundamente terapêutico espiritualmente. No fundo, todos queremos a mesma coisa, amar e ser amado. Buscamos inicialmente este amor nos pais, depois em um companheiro, nos filhos, nos amigos. Essa é uma busca que nos levará a um encontro maior que, por fim, nos ligará a todos os seres por toda a eternidade. Durante os 4 anos em que Laura se encontrou com Glaucio, eles mantiveram o que ela chamou de uma amizade de botequim. Nunca se encontraram fora dali, mesmo assim aprenderam a admirar e respeitar um ao outro. Aos olhos das amigas, isso parecia muito pouco, mas para Laura era muito. Quantas pessoas não se relacionam assim neste exato momento, conseguindo dizer não à forma superficial e descartável com que ela e Glaucio poderiam se envolver? Ela disse sim, para o seu eu profundo, recuperando sua autoestima feminina e conquistando a admiração de Glaucio. Hoje em dia, mais do que nunca, nossa sociedade se mostra competitiva e consumista. Os relacionamentos parecem ter assumido um caráter imediatista e supérfluo. As pessoas reservam muito pouco tempo para se dedicar aos familiares e amigos. Os pais quase não veem seus filhos, preferindo dedicar-se mais ao trabalho, buscando a independência pessoal. Os casais carecem de diálogo. Os mais pobres deixaram a necessidade de preocupar-se mais com a questão financeira, buscando a sobrevivência. E os mais ricos trabalham com afinco para multiplicar sua riqueza, buscando status. No passado, os casamentos eram mais duradouros. Sim, afinal, a mulher não poderia deixar o lar, pois o mercado de trabalho não a acolheria e o homem não teria quem cuidasse de sua casa e de seus filhos. A aliança eterna, muitas das vezes, nada mais foi do que um pacto de mútuos interesses. O relacionamento de hoje parece empobrecido, mas se analisarmos a fundo, poderemos perceber que hoje o que existe é mais verdadeiro. Mais do que nunca, homens e mulheres têm a oportunidade de revelar sua verdadeira face, graças à igualdade de direitos finalmente reconhecidas pela sociedade. Sendo assim, verificaremos que não há retrocesso como muitos podem estar afirmando, e sim uma evolução nos relacionamentos. Atualmente, as pessoas não precisam, como antigamente, fingir que tudo está bem, e esta honestidade pode ser o começo da construção de algo melhor. De repente, do meio da multidão que se amontoava na pista de dança, surge Augusto. Luísa, vamos para casa, precisamos conversar. Vim aqui para dançar, quero ficar um pouco mais. Veio para dançar? Estou te observando há pelo menos 2 horas, vi perfeitamente quando aquele sujeito se aproximou de você e permaneceu ao seu lado, parecendo ser muito íntimo. Só não pulei no pescoço dele e também não pulo no seu, porque tomei uma decisão e quero comunicá-la a você. Disse isso puxando-a fortemente pelo braço. Minha intuição estava certa. Foi você mesmo quem me seguiu até aqui. Não sairei daqui agora. Com relação àquele rapaz, ele não passa de um amigo, disse Luísa se desvencilhando de Augusto. Depois conversaremos. Augusto estava muito nervoso. Sabia que a namorada já há muito tempo não se intimidava perante seu comportamento agressivo. Aborrecido, virou-se e saiu sem mais nada a dizer. Neste momento, as amigas de Luísa correram até ela. Tudo bem, amiga, disse Clara. Tudo. Vamos dançar? Ou se está tocando a You Survive? Todas foram para a pista e se deixaram embalar pelo resto da noite, procurando esquecer os problemas, concentrando-se apenas na música e na dança, tentando apenas sobreviver.